Olá, pessoal, bem-vindos. Essa é a nossa segunda aula no breve curso de Introdução à Narrativa. Eu comecei discutindo o texto O Narrador, ou O Contador de Histórias, do Walter Benjamin, e agora eu vou discutir um autor contemporâneo, o Byung-Chul Han, que faz uma espécie de atualização das ideias presentes naquele ensaio do Benjamin, à luz do nosso tempo, em especial da sociedade digital, dos algoritmos, redes sociais e tudo mais. Primeiro, eu queria dar uma breve palavra sobre quem é o Byung-Chul Han. Ele é sul-coreano, nasceu em 1959, mas vive e trabalha na Alemanha desde os anos 80. Então, é muito mais preciso considerá-lo como um filósofo alemão do que como um filósofo sul-coreano. E é ele mesmo quem diz isso. A formação inicial dele não é em filosofia, mas é em metalurgia. E ele menciona que isso foi importante no percurso dele, na formação do pensamento dele. Ao emigrar para a Alemanha, ele abandonou a engenharia metalúrgica e passou a estudar filosofia, literatura alemã e também teologia. É um aspecto que aparece bastante na obra do Han, é esse da relação com a religião enquanto narrativa, em especial a religião católica, que é o caso dele. Ele se formou na Universidade de Freiburg e se doutorou com uma tese sobre Martin Heidegger, que também é um autor que aparece bastante nos textos dele. Ele se tornou internacionalmente conhecido há cerca de 10 anos, mais ou menos, quando ele começa a publicar uma série de textos curtos e muito incisivos, como Sociedade do Cansaço, que eu acho que muitos de vocês conhecem, Sociedade da Transparência, Psicopolítica, A Agonia do Eros, e o texto que nós vamos discutir hoje, que é Crise da Narração. Nesses textos, ele analisa os efeitos subjetivos, éticos, políticos, culturais do neoliberalismo na sua forma digital e do que ele chama de cultura da transparência e da performance. Na Crise da Narração, que é o texto que nós vamos discutir hoje, ele dialoga diretamente com Walter Benjamin, e em especial com aquele texto que nós mencionamos anteriormente, que nós estudamos anteriormente, que é o narrador. Mas ele também cita e desenvolve ideias de Benjamin presentes em outros textos. A novidade aqui, se quisermos chamar assim, é o deslocamento do debate da pobreza de experiência que surge com Benjamin para um debate sobre o contexto da vida digital, a hipervisibilidade e a aceleração algorítmica. O interesse central do Han não é apenas o declínio da experiência, mas também a transformação do modo como vivemos o tempo. Não à toa se tem anteriormente que ele doutorou-se com uma tese sobre Heidegger, que é autor do Ser e o Tempo. A filosofia do Han tem sido particularmente influente na minha área, nos estudos da comunicação, da cultura digital e também do jornalismo, trazendo algumas ferramentas críticas para a gente pensar melhor sobre o colapso da narrativa. Dito isso, vamos ao texto. Bom, Crise da Narração é um livro super recente, foi publicado no Brasil em 2023. Como eu falei, tem uma forte relação, presta tributo ao texto do Benjamin, o narrador, mas avança para além dessa questão do empobrecimento da experiência moderna, ao situar essa crise, a crise da narrativa, que é um tema muito debatido pelo Benjamin, no interior da vida digital e do que podemos chamar de capitalismo de plataforma, né? Para o Han, a gente não vive apenas uma era marcada pelo excesso de informação, mas um regime comunicacional que é inteiramente novo, marcado pela transparência compulsória. Transparência é um conceito que eu gosto de discutir com os meus alunos, porque, a princípio, sempre que a gente pensa em transparência, eu acho que a gente toma isso como um valor positivo. E é, né? Tem uma positividade no conceito de transparência.
Mas a positividade aqui, em termos filosóficos, e tomando, já entrando na trilha do pensamento do Han, positividade não é algo inerentemente bom, né? A positividade é, na verdade, para o Han, é um problema da sociedade contemporânea, né? A positividade para ele é um regime de existência, de comunicação, de poder, em que tudo deve ser afirmativo. Então, positividade significa afirmação, visibilidade, produção, transparência e performatividade também. É uma positividade que elimina, por oposição, a negatividade. Novamente, negatividade não como algo ruim, mas a negatividade como um regime em que aparece a resistência, o limite, o silêncio, a distância, a alteridade, a dor, o conflito, o intervalo, o silêncio, e com isso o próprio tempo, né? Tempo de maturação. Então, quando a gente fala que vivemos num regime de transparência hoje em dia, a gente está vivendo num regime de positividade excessiva, na opinião do Han, em que as coisas não encontram resistência, não conhecem limites, não admitem opacidade, não toleram o silêncio, e, portanto, a sociedade da transparência é um problema para a narração. A gente vai entender por quê. Em última instância, ela inviabiliza a narração. Eu vou ler alguns trechos do livro com vocês. Não é possível ler o livro inteiro, embora seja um livro curto, de 70 páginas. Não há como a gente fazer esse percurso juntos. Mas eu fiz a seleção de alguns trechos que eu acho que ajudam a resumir de uma forma interessante e rica o pensamento do Han aqui e de que maneira ele vai um tanto além daquilo que o Benjamin diz. É claro, porque está escrevendo 80 anos depois esse livro, mas sem deixar de prestar tributo, né, a esse autor que foi tão importante na formação dele e eu acho que é tão importante para os estudos da narrativa de uma forma geral, né? Vou começar pelo prefácio. Acho que vale a pena ler o prefácio porque ele encapsula algumas ideias que vão ser interessantes para nós. Diz ele, atualmente fala-se muito em narrativas. Paradoxalmente, o uso inflacionário de narrativas revela uma crise narrativa. Ou seja, daquilo que a gente muito fala é aquilo que nos incomoda, não é? Em meio a um barulhento storytelling, há um vácuo narrativo que se manifesta como um vazio de sentido e como desorientação. Nem o storytelling, nem a guinada narrativa serão capazes de ocasionar o retorno da narração. Fala-se muito em narrativa, né? Uma palavra que muita gente na academia, inclusive eu, né? Pegou um pouco de resistência, ojeriza até, de tão gasta que foi, de tão apropriada que essa palavra foi pelo marketing político, pela publicidade. E falar muito de narrativa e ensinar storytelling, falar muito de storytelling, eu mesmo sou professor dessas áreas, isso não vai ocasionar o retorno à narração, porque, trocando em miúdos, o buraco é mais embaixo, né? Quando a gente fala de storytelling, a gente não está falando de narrativa, embora a gente frequentemente confunda essas expressões e use a expressão narrativa para tudo hoje em dia, né? Desde vender um sabonete até fazer um perfil num aplicativo de relacionamentos ou contar uma história para crianças na hora de dormir, tudo é narrativo, né? A gente vai ver aqui pela perspectiva do Han, e isso já estava presente no Benjamin, que não é a mesma coisa contar uma história para vender um sabonete e narrar. A tematização específica de um objeto e sua transformação em objeto de pesquisa popular pressupõe uma profunda alienação. O forte apelo às narrativas aponta para sua disfunção. É o que eu estava comentando anteriormente. Falamos muito porque talvez haja um problema aí.
Quando as narrações nos ancoravam no ser, ou seja, quando nos atribuíam um lugar e transformavam o ser no mundo em um estar em casa, isso é super importante, dando à vida significado, apoio e orientação, isto é, quando a própria vida era um narrar, não se falava em storytelling ou em narrativas. O narrar transforma o ser no mundo em um estar em casa. Essa é uma ideia que eu acho importante a gente fixar. Esses conceitos são usados de modo inflacionário justamente quando as narrativas já perderam a sua força originária, sua gravitação, seu mistério e mesmo sua magia. Percebam, como eu acabei de falar, que esses são valores negativos, né? Negativos no sentido da negatividade, né? Como a gente está pensando aqui nessa trilha filosófica, né? Então, a ausência dessa negatividade é um problema para a narração. E se é um problema para a narração, é um problema para nós, que vamos ter mais dificuldade de construir um estar em casa. Quando sua construção é percebida, elas perdem seu momento interno de verdade. Elas próprias são percebidas como contingentes, como substituíveis e imutáveis. Não são mais vinculantes ou unificadoras. Não mais nos ancoram no ser. Apesar do atual alarde sobre as narrativas, vivemos em uma época pós-narrativa. Um conceito importante para a gente fixar aí. No Han, nós vivemos uma era pós-narrativa. Porque esse regime de comunicação e existência da transparência e da hiperpositividade eliminam a possibilidade de narração. Estamos numa pós-narração. A consciência narrativa que emana da constituição supostamente narrativa do cérebro humano só é possível em uma época pós-narrativa, uma época estranha ao poder de vinculação característico da narrativa. É mais ou menos a ideia, parafraseando Saramago aqui, de que é preciso sair da ilha para enxergar a ilha, né? Então a gente sai da narrativa e observa que, ok, estamos numa época pós-narrativa. A religião é uma típica narração com um momento interno de verdade. Ela narra a contingência, evitando-a. Essa palavra contingência vai aparecer muito nesse texto, e aqui a gente pode entender contingência como o acaso, como acidente, como caos, né? Uma definição bonita de narrativa que eu trouxe na aula sobre Walter Benjamin é que a narrativa é a habilidade humana de transformar o caos em cosmos, ou seja, de organizar e dar um sentido ao caos, né? Então, a religião narra o caos, narra o acidente e evita-o. Na religião cristã, vamos lembrar agora da formação em teologia, não é? A religião cristã é uma metanarração que abrange cada canto da vida e ancora no ser. O próprio tempo se torna narrativamente carregado. O calendário cristão faz com que cada dia pareça significativo. Mais tarde, mais à frente nesse livro, ele vai citar, se não me engano, o livro A Náusea, romance, né? Cujo personagem perde, o protagonista perde a faculdade de narrar, né? E ele vai dizer que sem narrativa, a vida é uma sucessão de dias, né? De fatos empilhados. Então, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, né? E, e ele fala sobre como a religião ajuda a transformar esses dias sem significado em outra coisa, um momento interno de verdade. Páscoa, Pentecostes, Natal, por aí em diante. Na época pós-narrativa, este calendário é desnarrativizado e transformado em uma simples agenda esvaziada de significado. Os dias festivos religiosos são o ponto alto de destaque de uma narração. Não há festa, não há época festiva, não há sentimento de festividade na forma de um senso intensificado de ser, mas apenas trabalho e lazer, produção e consumo, que é a vida contemporânea, né? Trabalho e lazer, produção e consumo, uma vida desnarrativizada.
Na época pós-narrativa, as festas são comercializadas como eventos e espetáculos, repletos de storytelling, né? A gente tem o Papai Noel da Coca-Cola, né? Em anúncios, aliás, feitos por inteligência artificial, né? Foi muito noticiado isso esse ano, 2025. E a gente tem lá os bichinhos fofinhos, né? Na terra do Papai Noel, celebrando o Natal. Mas tudo isso é trabalho, lazer, produção e consumo, né? Comercializado como evento e espetáculo. Também os rituais são práticas narrativas. Eles estão sempre inseridos num contexto de narração. Como técnicas simbólicas de abrigo, eles transformam o ser no mundo em estar em casa. Vou até sublinhar, porque eu achei que é um bom resumo dessa ideia. Uma narração que modifica e que desvela o mundo não é posta arbitrariamente no mundo por uma única pessoa. Na verdade, ela deve seu surgimento a um processo complexo no qual diferentes forças e atores estão envolvidos. A narração pressupõe sempre uma comunidade, né? Uma comunidade narrativa. Por isso que a narração é inimiga do romance, né? E isso a gente viu na aula do Benjamin. O romance, ele vai contra a narrativa no sentido de que ele é uma construção individual, que foca em angústias individuais também, né, do sujeito. E a narração seria muito mais coletiva e pertencente a uma comunidade. Algo que também, talvez, tenhamos perdido, né? A comunidade. Ele vai falar sobre isso daqui a pouco. Na verdade, a narrativa, então, deve seu surgimento a um processo complexo no qual diferentes forças e atores estão envolvidos. Em última análise, ela é a expressão da tonalidade afetiva de uma época. Essas narrações, por um momento interno de verdade, se opõem às narrativas diluídas e substituíveis que se tornaram contingentes, quais sejam as micronarrativas do presente, que carecem de qualquer gravidade, de qualquer momento de verdade. Uma narrativa tem um momento de verdade. Entendeu? E esse momento de verdade só pode existir no interior de um mistério, né? No interior de um enigma. Novamente, eu reporto a aula do Benjamin, sobre Benjamin, na qual ele conta, né, aquela pequena história atribuída a Heródoto, né, que narra o que acontece quando um antigo rei egípcio, né, é vencido e é obrigado a assistir no desfile dos derrotados, né, a sua família ser humilhada. E ele não se impressiona com a sua família sendo humilhada nesse desfile, mas ele se impressiona quando seu servo é humilhado. Aquilo o incomoda, aquilo põe o antigo rei às lágrimas. Por quê? Tem um mistério aí, né? O narrador não explica por quê. Nós precisamos preencher isso de significado de alguma maneira. É justamente esse mistério que preserva essa narrativa. A narração é uma forma de desfecho. Ela constrói uma ordem fechada que cria significação e identidade. Na modernidade tardia, que se caracteriza pela abertura e pela dissolução de fronteiras, lembrem do conceito de positividade que eu acabei de comentar, as formas de conclusão e de encerramento vão sendo cada vez mais demolidas. Ao mesmo tempo, em face da crescente permissividade, a necessidade de formas narrativas de desfecho está aumentando. As narrativas populistas, nacionalistas, extremistas de direito ou tribais, inclusive as narrativas conspiratórias, atendem a essa necessidade. Elas são aceitas como propostas de sentido e identidade. Entretanto, na era pós-narrativa, com a crescente experiência da contingência, as narrativas não revelam qualquer poder de vinculação. Aqui a gente vai ter um ponto importante, né? Se a gente pensar em termos políticos, né, certos grupos, estou pensando aqui na extrema-direita, né, internacional,
identificam essa carência de sentido, que todos nós vivemos numa era pós-narrativa, e para suprir essa carência de sentido, oferecem o que a gente pode chamar de pseudonarrativas, né? Oferecem um storytelling. Storytelling é um story selling, como ele vai dizer à frente, né? Que vai tentar vender uma ilusão de sentido e vai tentar criar uma ilusão de comunidade. Tudo é ilusório, porque essas narrativas não são reais no sentido que a gente estava pensando com o Benjamin anteriormente. As narrações, as verdadeiras narrativas, criam uma comunidade. O storytelling, por sua vez, só cria uma community na forma de mercadoria. Então, o storytelling cria communities. Comunidade dos fãs de Taylor Swift, por exemplo. A community é formada por consumidores. Nenhum storytelling seria capaz de reacender a fogueira em torno da qual as pessoas se reúnem e narram histórias umas às outras. A fogueira já foi extinta faz tempo. Ela está sendo substituída pela tela digital, que isola as pessoas na forma de consumidores. Consumidores são solitários, não formam uma comunidade. Talvez se os consumidores formassem de facto uma comunidade, eles não consumissem tanto. Por isso, não é interessante no capitalismo a formação de comunidades, mas é interessante, interessantíssima, a formação de communities, né? De agregados de consumidores que retroalimentam, né, as práticas de consumo entre si. Os stories das plataformas sociais não são capazes de eliminar o vácuo narrativo. Eles nada mais são do que autopromoções pornográficas ou anúncios. Pornografia aqui está tomado no sentido desse excesso de positividade, né? De transparência, desvelar tudo. Por exemplo, algo que eu acho muito pornográfico é ir ao YouTube e ver centenas de vídeos que se propõem a explicar o final de filmes. Final do filme X explicado, né? Se vocês derem uma busca em filme explicado, vocês vão encontrar milhares e milhares de vídeos. Eu acho que é pornográfica essa tentativa de explicar tudo, né? Explicar, por exemplo, o final de uma obra de arte, né? Por que essa ânsia por explicar? Postar, curtir e compartilhar como práticas consumistas intensificam a crise narrativa. O storytelling produz narrações na forma de consumo. Então, percebam que eu falei da pseudonarrativa, né? Eu me utilizo das ferramentas ou da estética ou da aparência de uma narrativa para fazer uma outra coisa, né? Mais ou menos, voltando ao meu campo do jornalismo, né? Mais ou menos como a publicidade que utiliza linguagem jornalística, fotos com uma estética jornalística, um texto com um estilo jornalístico, né? Técnicas como entrevista, para vender alguma coisa, né? Também é algo muito comum. A publicidade empresta algumas ferramentas e algo do discurso jornalístico para vender. Ou seja, não está fazendo jornalismo. Com sua ajuda, ou seja, com a ajuda do storytelling, os produtos ficam carregados de emoções. Eles prometem vivências especiais. É assim que compramos, vendemos e consumimos narrativas e emoções. Stories sell. Storytelling é story selling. Narração e informação são forças opostas. As informações intensificam a experiência da contingência, do acaso e do caos, enquanto a narração a reduz, na medida em que transforma o acaso em necessidade. Era para ser, tinha que ser assim, né? A narração tem a potência de criar um tinha de ser assim, era para ser, né? O caos em cosmos, a própria noção de destino. Falta às informações a solidez do ser. Como observa Niklas Luhmann de forma perspicaz, a cosmologia da informação
é uma cosmologia não do ser, mas da contingência. A cosmologia da informação é uma cosmologia da contingência. Ser e informação são mutuamente excludentes. Assim, é inerente à sociedade da informação uma carência de ser, um esquecimento do ser. A informação é aditiva e cumulativa. Esse é um ponto que vai aparecer várias vezes ao longo do livro, né? A informação é aditiva e cumulativa. Uma soma interminável de partes que parecem nunca compor um todo. Ao contrário, que parecem impossibilitar a composição de um todo. Ela não é portadora de sentido, enquanto a narração, por sua vez, transporta o sentido. Originalmente, sentido significa direção. Estamos hoje, portanto, muito bem informados, mas desorientados, pois sem sentido. Além disso, a informação fragmenta o tempo numa simples sequência do presente. A narração, por outro lado, produz um contínuo temporal, ou seja, uma história. A informação nos prende num eterno presente. Aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Não é? Uma sucessão infinita, né, de acontecimentos que se empilham e se anulam. A narração é capaz de tecer, com o fio da linguagem, né, um sentido, uma tapeçaria, a partir desses acontecimentos, da matéria-prima da experiência. Por um lado, a informatização da sociedade acelera sua desnarrativização. Por outro, em meio ao tsunami de informações, desperta a necessidade de sentido, identidade e orientação. Em meio a esse excesso, nós procuramos, né, uma orientação. Ou seja, a necessidade de iluminar a densa floresta de informações na qual ameaçamos nos perder. A atual enxurrada de narrativas efêmeras, incluindo teorias da conspiração e do tsunami de informações, são, em última análise, dois lados da mesma moeda. Em meio ao mar de informações e dados, buscamos âncoras narrativas. A narrativa tem um poder estabilizador, tal qual âncoras. Hoje narramos cada vez menos histórias uns aos outros na nossa vida cotidiana. A comunicação transformada em troca de informações faz desaparecer a narração de histórias. Também quase não há histórias sendo contadas nas plataformas sociais. As redes sociais, como Facebook, Instagram, Twitter e aí por diante, elas são plataformas feitas para a partilha de informações, né? Para essa perpetuação de um presente sem fim. Elas não são plataformas feitas para narrar, né? Para contar histórias, para dar um sentido à experiência humana. Justamente porque são plataformas pornográficas, são plataformas que padecem de um excesso de positividade, são plataformas que funcionam como um paradigma máximo dessa sociedade da transparência em que nós vivemos, né? Pegando aí a leitura do Han sobre a contemporaneidade. Se são plataformas da transparência, são plataformas avessas ao mistério, avessas à pausa, ao descanso, avessas ao tédio, né? Tudo que nos possibilitaria criar narrativas. Histórias conectam as pessoas umas com as outras na medida em que fomentam a capacidade de empatia. Histórias criam uma comunidade. A perda da empatia na era do smartphone, é engraçado que o Han, adiante, vai usar o termo Homo sapiens, né, para falar dessa nossa ligação umbilical com os smartphones hoje em dia. Então, a perda da empatia na era do smartphone é um sinal eloquente de que ele não é um meio de narração. Seu próprio dispositivo técnico dificulta a narração de histórias. O ato de digitar ou deslizar não é um gesto narrativo. O smartphone permite apenas uma troca acelerada de informações. Além disso, a narração pressupõe escuta e uma atenção profunda. A comunidade narrativa é uma comunidade de ouvintes atentos.
Esse é um dos aspectos que eu mais trabalho com alunos quando a gente está falando de reportagem, de jornalismo, né? Qual é a principal qualidade de um bom repórter? As pessoas citam de tudo, mas quase sempre esquecem aquilo que, na minha opinião, é o mais importante, que é a capacidade de escuta, uma escuta atenta, né, uma escuta ativa. Estamos, contudo, visivelmente perdendo a paciência para estar à escuta e a paciência para narrar. Narrativa pressupõe escuta. Pressupõe escuta. A escuta da própria experiência e a escuta da experiência dos outros, a escuta do mundo. Justamente quando tudo se tornou tão arbitrário, fugaz e aleatório, e quando desaparece aquilo que vincula, associa e unifica, ou seja, em meio à tempestade de contingências do presente, o storytelling se faz ouvir em alto e bom som. A inflação de narrativas revela a necessidade de superar a contingência. A inflação de narrativas revela a necessidade de superar a contingência. O storytelling, no entanto, não é capaz de reconverter a sociedade da informação desorientada e vazia de sentido em uma comunidade narrativa estável. Pelo contrário, o storytelling representa um fenômeno patológico do presente. Essa crise narrativa possui uma longa pré-história. Presente ensaio a investigar. Bom, já adiantei vários comentários que vão aparecer ao longo do livro, mas eu vou destacar mais alguns momentos aqui para a gente. Vou passar por um trecho aqui do capítulo A Vida Narrada, que é justamente onde ele fala da coisa do Homo sapiens, né, que eu acabei de mencionar. Ele diz que a digitalização intensifica a atrofia do tempo. A realidade se desintegra em informações com uma margem estreita de atualidade. As informações vivem do fascínio e da surpresa, então elas fragmentam o tempo. Também a atenção é fragmentada. As informações não permitem que nos demoremos, né? Essa questão da nossa relação com o tempo, né, ter mudado tanto na contemporaneidade, né, especialmente na vida digital, é fundamental para a gente entender a crise da narração. E é fundamental para a gente entender também como essa crise de narração se agudizou em relação ao diagnóstico do Benjamin. Benjamin já, nos anos 30, né, já percebia a crise da narração, mas a partir de outros indícios, né? O que a gente tem hoje é um momento muito mais crítico em relação a essa crise, justamente por conta da digitalização das nossas vidas. O Han prossegue: na troca acelerada de informações, uma informação persegue a outra. O Snapchat incorpora a comunicação instantânea digital. O mensageiro expressa a temporalidade do digital em sua forma mais pura. Somente o momento importa. Bom, se somente o momento importa, como é que a gente vai construir narração, né? Continua ele. O Homo sapiens se rende ao momento. Ele se rende à soma das realidades momentâneas de vivências que vêm e desaparecem uma após a outra. Ele estranha a extensão de toda a existência, que abrange o período da vida entre o nascimento e a morte. E isso faz com que ele carregue esse período dando ênfase a si mesmo. Ele não existe historicamente. O Homo sapiens não existe historicamente, e a ele é estranha a extensão, põe um hífen aí no meio, do tempo. Bom, isso está dialogando com uma outra passagem do Benjamin, nos ensaios dele chamados Passagens, né? Ele escreve o seguinte: nós só podemos imaginar a felicidade no ar que respiramos entre as pessoas que viveram conosco. Em outras palavras, na ideia de felicidade, vibra conjuntamente a ideia de redenção. Nossa vida é, em outras palavras, um músculo que possui força suficiente para contrair todo o tempo histórico. Olha que bonito. A vida é um músculo que tem força para contrair todo o tempo histórico. O que isso quer dizer, né?
Quer dizer que a felicidade e a própria vida não são acontecimentos pontuais, elas têm uma longa duração, uma longa cauda, né, que vem do passado ao presente e engloba, inclusive, possibilidades de futuro, né? Então, a vida é um músculo poderoso que consegue contrair toda essa extensão do nosso nascimento ao nosso último suspiro, né? E transformar isso em alguma coisa, né? Numa história, num todo dotado de significado. A felicidade, vai dizer o Han, se alimenta de tudo o que foi vivido. Então, o passado é fundamental para a felicidade, porque ele faz parte desse movimento de contração. Quando a gente perde essa extensão do tempo e a gente perde a capacidade, perde a potência desse músculo chamado vida, né, é claro que nós vamos nos tornar infelizes. Infelizes, ansiosos e desorientados, né? Existe, portanto, a gente pode pensar na existência da vida moderna, nesses termos, como uma atrofia muscular, produtora de uma atrofia muscular. Nesse capítulo, o Han vai falar de Heidegger, do Ser e o Tempo, mas ele vai fazer um resgate muito bonito da obra do Proust, né, que eu acho que é a primeira obra, grande obra literária, que nos vem à mente quando a gente pensa na importância do passado, né, na extensão do tempo dentro da vida, né, para compor uma narrativa pessoal. Né. Proust, é claro que eu estou falando de Em Busca do Tempo Perdido. Né. E uma questão que as redes sociais e a digitalização nos impõem, né, é essa da impossibilidade de você estabelecer nexo entre os milhares, centenas de milhares de conteúdos, né, que nos aparecem. Né. Nunca é realizada uma síntese narrativa dos eventos. Percebam que os eventos vão apenas se somando. Falei agora há pouco, né? A informação é aditiva, cumulativa. Né? Isso acaba impossibilitando a narração. Diz ele que nas plataformas digitais, uma elaboração narrativo-reflexiva e a condensação das vivências não são possíveis, nem desejáveis. Né? O dispositivo técnico das plataformas digitais, por si só, não permite uma praxis narrativa demorada. Às vezes eu comento com os alunos essa questão das redes sociais, né, e como elas têm efeitos subjetivos em nós e prejudicam a nossa capacidade de narrar e de estar no mundo. Né? E surge uma contestação no sentido de, depende de como você usa a rede. Nada te impede de fazer um uso narrativo da rede. Então, eu posso ter o Facebook e fazer textões e criar nexos entre acontecimentos. É verdade, tudo pode, mas o sistema, a plataforma, não é desenhado para isso. Então, agir assim é agir contra a própria lógica da plataforma. O que significa que vai ser um esforço tremendo, e o que significa que esse tipo de conteúdo não vai ser simplesmente distribuído. Você não vai fazer sucesso com isso. Você não vai viralizar vídeos longos. Mas tem uma pessoa que fez. Pode ter, sempre tem. Sempre haverá a exceção que não apenas confirma, mas alimenta a regra. Né? Então, sempre haverá a pessoa que é filho de pais muito pobres, nasce numa família muito pobre, e que com muito esforço e sorte, etc., se torna um milionário. Sempre haverá. Mas acho que concordamos que a sociedade não é desenhada para que isso aconteça. Mas é desenhada para permitir esse tipo de exceção. Bom, continua aí. A memória humana faz escolhas. Nesse aspecto, ela se diferencia de um banco de dados. Isso é muito interessante. A nossa memória é narrativa, enquanto o armazenamento digital é aditivo e cumulativo. A narração se baseia na seleção e na vinculação dos acontecimentos. Então, a narração, ao contrário de um banco de dados, que pode ter tudo, ela é necessariamente seletiva. A trajetória narrativa é estreita. Apenas os acontecimentos selecionados são incluídos na narrativa.
A vida narrada é necessariamente incompleta. E qual é a utopia meio sombria, né, desses, desses meios digitais, da nuvem? Né? É conter tudo. Ao contrário, conter tudo. E o conter tudo é um movimento de oposição a essa potência narrativa que exige uma seleção. Então, o registro total da vida é um pesadelo narrativo. A narrativa é justamente seleção, é justamente exclusão, é justamente esquecimento. Se tudo na vida é registrado, nada é narrado. Se tudo for mensurado por sensores, aplicativos, relógios, pulseiras, anéis e sapatilhas e tudo mais conectados à internet, né? Numa ideia que circula por aí, né, que é a ideia de que é possível capturar dados de toda a nossa existência e esses dados vão contar a nossa história, essa ideia está completamente errada, porque esses dados são justamente esses dados sobre tudo, né? Sobre sono, sobre alimentação, e peso, e encontros, e discursos, etc. São eles que vão impossibilitar a narrativa. E, curiosamente, eles vão impossibilitar a própria memória, a própria recordação, porque a recordação não é uma repetição do que foi vivenciado. A recordação é uma narração que nós repetimos, né, diversas vezes. A recordação é necessariamente falha, ao contrário de um bom banco de dados. Bom, entre aspas. Né? A recordação pressupõe um jogo entre proximidade e distância. Né? E se tudo que foi vivido está presente sem nenhuma distância, logo é impossível narrar. E também é impossível preservar espaços de mistério. Né? O Han vai dizer que a vida na modernidade tardia é particularmente desnuda, né? E carece de qualquer fantasia narrativa. As informações não se deixam vincular em uma narração. Ele até critica o que ele chama de histeria em torno de saúde e otimização, otimização de tudo, né? Sociedade da performance, como atributos, né? Saúde perfeita, longevidade, otimização de tudo, atributos que só são possíveis num mundo vazio de sentido, porque a otimização se refere, diz ele, à eficiência, e a narração tem uma outra lógica, né? Uma narração não pode ser otimizada na medida em que ela tem um valor intrínseco dela, que não é otimizável. Então, a crise de hoje é uma crise de viver ou postar. Né? As duas coisas parecem ser incompatíveis. E ainda nesse tema do excesso da transparência, né, o Han vai dizer que a informação é pornográfica porque ela não é velada. E somente o velamento, o véu que se tece em torno das coisas, seria eloquente e narrativo, poderia produzir narração. O velamento e a ocultação são essenciais para a narração, diz ele, e a pornografia, por sua vez, não é capaz de narrar nada. Ela vai direto ao ponto, enquanto o erotismo alonga-se em banalidades. O erotismo preserva algum mistério e, portanto, alguma possibilidade de narração. Bom, eu queria terminar esse nosso encontro com um comentário que o Han faz sobre um livro infantil de um autor chamado Paul Maar. Né? Esse livro narra a história de um jovem que não sabia narrar. Tem uma irmã, tem os pais e tem uma irmã mais nova, né? E a família toda se reúne todas as semanas numa ocasião narrativa, durante o café da manhã ou o almoço. E todo mundo gosta de narrar e é apaixonado por isso. Mas esse irmão é incapaz de narrar. Eu queria ler aqui um trecho que eu achei muito bonito. Então, o Han vai contar essa história do Pomar e vai dizer assim: a família está especialmente disposta a narrar histórias durante o café da manhã no sábado e no domingo. Narrar exige ócio. Em uma comunicação acelerada, não temos tempo nem paciência para narrar, apenas as informações são trocadas.
que é o que a gente faz o tempo inteiro, por exemplo, por meio do smartphone, né? O próprio desenho é feito para isso, né? Para troca de informações. Lembremos. Onde existe ócio, continua o Han, tudo se torna uma ocasião para narrar. O pai diz para a mãe, por exemplo, Olivia, você poderia, por favor, me passar a geleia de morango? Assim que o pai segura o pote de geleia na mão, ele olha pensativo à sua frente e narra. Isso me lembra do meu avô. Certa vez, quando eu tinha 8 ou 9 anos, o vovô pediu geleia de morango no almoço. No almoço, veja bem. A princípio, achamos que tínhamos ouvido mal, porque estávamos comendo sauerbraten com macarrão, como sempre acontecia no dia 2 de setembro. Então, o pai está introduzindo aí uma história, né, a partir desse dispositivo que nós conhecemos também, né, da memória, da recordação. Isso me lembra uma vez, era uma vez. Narração e recordação, portanto, são mutuamente dependentes. Não é possível haver recordação sem narração, como nós vimos, mas também narração sem recordação. Aqueles que se rendem a um presente eterno, pontual e fragmentado, não são capazes de narrar. Então, essa história, né, esse paradoxo entre uma geleia de morango e o macarrão, né, essa tensão que se cria ali no almoço, abrange toda a história da vida de uma pessoa, o drama ou a tragédia do curso de uma vida. A profunda interioridade que o olhar pensativo do pai denuncia alimenta a recordação como narrativa, diz o Han. A época pós-narrativa, a nossa época, é uma época sem interioridade. A informação vira tudo do avesso. Em vez da interioridade de um narrador, temos a vigilância permanente de um caçador de informações. E o irmão dessa história, o Conrad, ele não sabe narrar. Ele seria esse caçador de informações. Né? Ele não sabe narrar porque o seu mundo se consiste em fatos. Então, em vez de narrar os fatos, ele lista. Por exemplo, quando a mãe pede que o Conrad conte como foi o seu dia, ele responde: Ontem eu fui à escola. Primeiro tivemos matemática, depois alemão, depois biologia, e depois 2 horas de esporte. Depois fui para casa e fiz minha lição de casa. Depois fiquei um pouquinho no computador e mais tarde fui para a cama. É isso. Percebam? Ele está apenas empilhando os fatos. A vida dele é determinada por acontecimentos externos, ele não tem interioridade que lhe permita internalizar esses acontecimentos, tecê-los e condensá-los numa narrativa. É a irmãzinha do Conrad que vem em socorro dele e fala: Eu sempre começo assim. Era uma vez um rato. O Conrad, então, com sua total incapacidade narrativa, interrompe a irmã e fala: Um rato? Mussaranho? Doméstico? Rato do campo? Ah, os ratos pertencem à ordem dos roedores, a dois grupos, os ratos e os ratos do campo. Então percebam que é um mundo totalmente desencantado. Né? Um mundo que se desintegra em fatos, e que perde toda a sua interioridade, tensão, mistério narrativo. Né? Um mundo que pode ser explicado e não pode ser narrado. Somos hoje, portanto, todos pequenos Conrads, empilhando fatos, fazendo relatos sobre o nosso dia, vazios de interioridade, carentes de sentido, vivendo num mundo que propicia tudo isso, que estimula tudo isso, né? Que nos dá as ferramentas para que isso ocorra de modo cada vez mais acelerado, né? E que oferece como solução ao problema que esse mundo mesmo criou o storytelling, né? Esse storytelling também desencantado, também falso, artificial, também sem interioridade. Essa é a crítica do Han. Né? Portanto, não sejamos pequenos Conrads e que nós aprendamos a narrar e a desenvolver uma interioridade. A boa notícia é que o Conrad consegue chegar lá. Né? Ele consegue desenvolver essas habilidades, né? Após uma experiência. Eu recomendo o livro, que acho que é muito interessante, né? Um livro infantil mesmo. Após uma experiência sem explicação, uma experiência que não se reduz a fatos, uma experiência meio Alice no País das Maravilhas, assim, como se ele entrasse na toca do coelho e vivesse uma coisa tão mágica, tão
tão irredutível a factos, né, acontecimentos externos, provoque tanta sensação, né, que precisa ser narrado. E é isso que salva o pequeno Conrad. E eu espero que nos salve a todos nós. Obrigado. Se vocês gostaram, deixe um comentário aí para a gente continuar aqui os nossos encontros. Valeu!